Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinos ligados aqui no canal Vascaíno desde sempre. Para quem não me conhece, muito prazer, eu me chamo Álvaro Silva. Eu estou aqui com a única missão, que é exclusivamente falar do nosso amor em comum, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que está aí no seu trabalho, que está chegando em casa, você que está indo para a faculdade, você que chegou do colégio, você que está naquela resenha de fim de tarde, você que chegou do futebol, você que acabou de acordar, você que chegou da lua, enfim, sejam todos muito bem-vindos. Vou inteirar vocês aí sobre o noticiário do Clube de Regatas Vasco da Gama. Sem muita delonga então, bora lá pro início do nosso vídeo. Hoje, gente, eu vou estar falando aqui para vocês sobre aí a questão do Vasco, juntamente ao Corinthians e ao São Paulo, em relação aos jogadores Léo Pelé e Lucas Piton, perdão. Vou estar falando também sobre a coletiva de imprensa do Maurício Barbieri, que será amanhã no CT Moacir Barbosa às 2 da tarde. Vou estar falando também sobre a questão de salários aí do nosso elenco, que surgiu aí um bafafá, um tititi essa semana em relação a esse assunto. Vou estar falando também aí sobre o Andrei Santos, né, que deve enfrentar aí a equipe do Santos depois aí da partida contra o Coritiba. E bora lá então, gente. Para começar o vídeo de hoje, então vamos dar início aí falando aí do assunto do Léo Pelé e do Lucas Piton. Para quem não sabe, gente, os dois jogadores foram contratados aí pela SAF do nosso clube logo no início desse ano, tido por muitos especialistas aí e jornalistas no meio do futebol como boas contratações barra aí apostas, né? Eram boas contratações barra apostas porque assim, o Léo era titular, sim, era ali unânime no São Paulo, mas o Lucas não, ele oscilava muito no Corinthians, mas fato é que desde que essa dupla chegou aí, a defesa do Vasco da Gama melhorou 1000%. Melhorou 1000%, juntamente também com a dupla de goleiros que nós temos hoje, juntamente com o Robson, que evoluiu bastante, com o Manuel Capaz, que ainda não se firmou, mas parece que já está se adaptando aí ao futebol brasileiro. Mas enfim, voltando ao assunto, esses dois jogadores foram contratados aí juntamente ao Vasco da Gama. Por exemplo, no caso do Lucas Piton, ele foi contratado por 16 milhões e 600 mil reais. E esse valor aí daria direito ao Vasco da Gama a 60% dos direitos aí, esportivos do atleta. Segundo as informações aí de próprios veículos de informações do próprio Vasco da Gama e da mídia futebolística, o Vasco não teria aí feito os últimos pagamentos aí, ou seja, do mês passado aí, de repente desse mês. Enfim, o Vasco não teria depositado, colocado o dinheiro ali na conta do Corinthians pelo atleta Lucas Piton. A mesma coisa acontecendo aí com o Léo Pelé, o valor bem parecido, só que o valor do Léo Pelé é 16 milhões redondo, né? Que o Vasco contratou ele também em definitivo aí, e a mesma coisa está acontecendo, o Vasco não teria ali chegado ali, vamos dizer assim, chegado junto, né? Colocado o dinheiro na mesa. Então vamos aguardar, porque eu tô curioso para saber o que está acontecendo, gente. Tô curioso. Por que eu tô falando desse assunto? Porque um dia desse, falando do balanço do Vasco da Gama, eu entrei no assunto dos 70 milhões de reais, que é uma coisa estranha, entendeu? Ao mesmo tempo que a conta bate, é estranho, porque eles criaram a regra do jogo, então fica difícil a gente saber. E agora vem essa questão aí, dessa história que a 777 teria pego um empréstimo aí com o nosso banco, que é patrocinador aí do nosso clube, que é o BMG. Para mim não faz sentido uma empresa multimilionária pegar dinheiro emprestado com o BMG, com todo respeito ao BMG, para patrocinar o nosso gigante. Eu sou um dos clientes até do BMG, mas enfim, é estranho uma empresa multimilionária que tem mais de 9 bilhões em fundo para chegar aqui no Brasil e pegar empréstimo com o BMG. Aí muito está se falando também da taxa de juros e coisa e tal. Eu acho que isso aí tá até que normal, porque o banco não trabalha de graça, o juro é alto mesmo, gente. Para nós que somos pobres, vamos dizer assim, se chegar lá para pegar 1.000, 2.000 reais, você vai pagar 2, 3, 4? É assim que funciona. Então para o rico também é a mesma coisa. Se pegar milhões, o algoritmo vai aumentando. Mas não é esse o assunto. O que eu quero tocar é o seguinte. Para que a 777 tá pegando dinheiro emprestado? E tá devendo aí o Corinthians e tá devendo o São Paulo. Então peraí. Gente, o Vasco não foi vendido para isso. O Vasco não foi vendido para continuar pegando empréstimo, para contratar jogador, para não pagar jogador. Ah, Álvaro, você pode estar equivocado. Realmente, eu posso estar equivocado. Gente. Eu torço para estar equivocado, para chegar amanhã o departamento de futebol do Vasco vir a público e dizer que já foi sanado, esses valores já foram aí depositados nas contas dos respectivos clubes. Eu espero que isso aconteça. Mas aí fica a pergunta para Josh Wander e para 777 Partners. Cadê o dinheiro? What's the money?
Cadê o dinheiro? What's the money? Porque vocês compraram, chegaram aqui, aquele oba-oba, e aí é dinheiro emprestado para contratar jogador. É essa enrolação para trazer reforço aí, que eu tô até vendo o que vai vir nessa janela. Então 7-7, estamos de olho, Josh Wander, paga lá os clubes direitinho. Esses dois camaradas que estão jogando aqui no Vascão, estão representando a nossa camisa, estão jogando muita bola. Sinceramente, hoje o Vasco, sem esses dois camaradas aí, não é o mesmo e não tem como tentar ser. Porque eles são jogadores imprescindíveis ali do nosso time. Assim como é o Léo Jardim também, assim como também obviamente ali o Robson, que está jogando muito bem, e o Puma Rodrigues. O goleiro e essa quarta zaga aí, pelo amor de Deus, diretoria do Vasco, não vai me dar esse mole aí não. Daqui a pouco tem criador batendo na porta do clube aí, tem embrolho na justiça por causa que não pagou o jogador. E jogadores importantes pro elenco. Pelo amor de Deus, hein? Gente, agora aqui, já pulando aí esse tópico, né, passando esse assunto, Maurício Barbieri, que já começou a preparação aí da nossa equipe para enfrentar o Curitiba nesse jogo de quinta-feira. Desculpa, gente, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. E amanhã, às 2 da tarde, aí, haverá uma entrevista coletiva com o técnico do Vascão, Maurício Barbieri. Vamos ver o que ele tem para falar, vamos ver aí o que ele vai jogar pra gente antes do jogo. Mas fato é, gente, que a mídia do Vasco, para quem não acompanha, dá uma olhada lá no Google, a mídia do Vasco não para de falar de números do trio de ataque. O Vasco se sai bem nas primeiras rodadas. Eles estão querendo dar um cala-boca na gente, tipo assim, é isso mesmo e pronto. Só que é o seguinte, eu não mandei ninguém chegar lá na Vasco TV no ano passado, isso eu tô falando pro Josh Wander, chegar lá e falar que ia contratar jogadores aí para nunca mais passar aperto contra o nosso rival e que ia ter a folha salarial igual, de 30 milhões. A nossa folha não chega nem a 10. Então para que prometeu um monte de coisa pra gente? Eu quero ver agora o que o seu Josh Wander vai falar. Eu quero ver o que o seu Josh Wander vai falar, o que o Barbieri vai falar amanhã na coletiva. Porque, em partes, é muito culpa dele, porque ele escala, ele teima no 4-3-3, ele insiste, ele vai morrer abraçado nesse 4-3-3. Não põe o Orediano para jogar, inclusive vou até fazer uma correção, que outro dia eu falei que o Orediano não jogaria bem de meio campo, eu andei vendo, estudando mais o atleta, ele joga bem de meio campo sim, o Barbieri pode colocar ele ali, possivelmente, pode ser que não, mas possivelmente, gente, o 10 que a gente tanto quer pode ser que já tá ali e o Barbieri não põe para jogar. Pode até ser o Orediano, se der continuidade para ele. Mas se ele não for esse 10, ele tem tudo para ser peça fundamental nesse elenco. Por que o Orediano não entra, professor? Por que o Orediano não entra? Barbieri, eu quero ver o que você vai falar amanhã. Então vamos ficar ligados, gente, no que o Barbieri vai falar amanhã. Mas eu acredito que ele vai botar pano quente, vai passar a mão aí na cabeça de muita gente, porque é véspera de jogo, ele não vai querer gerar burburinho contra ele. Ele vai ficar sempre naquelas escorregadas normal de treinador de futebol, que eles dão resposta que diz tudo, mas não fala nada. Então vamos ver aí qual vai ser o parecer do nosso técnico. Agora, gente, uma informação aqui. Segundo o canal Atenção Vascaínos, essa semana surgiu aí nas mídias, redes sociais, enfim, burburinhos que o Vasco não estaria aí, em dia com o salário dos atletas e com o direito de imagem. O jornalista Flávio Dias, lá do canal Atenção Vascaínos, ele foi apurar isso juntamente à diretoria do Vasco. A gente sabe que eles ali cobrem normalmente o dia a dia dessa SAF, que é algo, enfim, não prefiro nem comentar. Mas fato foi que ele apurou ali e foi dito a ele que os salários dos atletas e também os direitos de imagem estão todos em dia. Então, aparentemente, a única coisa que está atrasada aí seria essas parcelas aí da compra dos dois atletas que nós contratamos juntamente ao Corinthians e juntamente ao São Paulo. Ou seja, gente, esse burburinho seria aí, segundo o canal Atenção Vascaíno, seria fake news. Eu vou torcer para que seja verdade, vou acreditar que está tudo em dia, porque eu já venho falando isso já há alguns dias. É mais do que obrigação o salário estar em dia. É mais do que obrigação, gente. Agora falando de Andrei Santos, o Andrei Santos aí que o Vasco entrou com pedido na CBF para ele não viajar agora juntamente com o Marlon Gomes para enfrentar até mesmo contra a equipe do Santos. O Vasco conseguiu a prorrogação aí de mais alguns dias, mas ele não vai poder ficar contra a partida do Santos. Ele só vai poder aí, o Maurício Barbieri só vai poder contar com o Andrei Santos pro meio-campo do Vasco contra a partida do Curitiba, que é nessa quinta-feira. Contra o Santos, então, a CBF não liberou e ele vai viajar para se unir junto ao elenco. Marlon Gomes já viajou e vai se unir ali ao elenco da seleção brasileira de base. Tomara que a garotada traga o título. E Andrei Santos, põe a cabeça no lugar, meu jovem. Às vezes não é nem culpa sua, às vezes é o empresário que está mandando te escalar, às vezes, enfim. Mas, meu irmão, entrou em campo, dá o seu sangue,
Fé em Deus, não vai dar nada, vai acontecer nada de ruim não. Dá o seu sangue, você vai se dar bem aqui. Daqui a pouco você vai pra Inglaterra. Mas, pô, ajuda nós, André. A gente precisa de um cara no meio campo e esse cara é você, enquanto não chega outros reforços, cara. Então eu cobro porque eu sei que você tem talento pra isso. Fica aqui o recado do Vascaíno desde sempre. Gente, o Vasco aí que vai enfrentar o Curitiba, quinta-feira, 7h30 da noite, em São Januário, perdão, me desculpa, no Couto Pereira, jogo dificílimo. Curitiba aí na vice-lanterna, na 19ª colocação, com apenas 1 ponto conquistado. Vale a pena o Maurício Barbieri pegar aí os vídeos aí, a análise de desempenho da equipe do Bahia contra o Curitiba, porque a equipe do Bahia passeou. Vale a pena aí analisar, olhar as últimas partidas também. E acredito eu que o Vasco tem tudo sim, mesmo com o elenco fragilizado, mesmo faltando variações táticas, mesmo no momento de criar a bola, o Vasco vem sofrendo demais, mas eu acredito que o Vasco tem totais condições de enfrentar o Curitiba lá na casa deles e sair com um resultado positivo, que é a vitória. Eu acredito, se você acredita ou não, deixa aí no seu comentário. É um prazer estar respondendo vocês, enquanto eu ainda consigo responder. É um prazer responder todos vocês. Mas deixa a sua opinião, o que vocês acham? Eu acho que o Vasco tem tudo para chegar no Couto Pereira e ganhar, desde que chegue com sangue nos olhos, vamos dizer assim, com a faca nos dentes, desde que corra com raça do início até o fim, mas sem loucura, sem aquele bando em campo. Maurício Barbieri não vai botar 10 jogadores na frente da área o jogo inteiro não, hein? Um momento ou outro do jogo a gente entende. Não tem como você amassar o time 90 minutos. Em algum momento o outro time vai ter a bola também. Agora, o jogo inteiro não dá. E é isso que está pesando nas suas costas. E você sabe disso, que o que está pesando nas suas costas é isso. É falta de criatividade e você que precisa mudar o esquema de jogo. Aí como você vai fazer isso, meu querido? Eu não sei. O professor é você. Você ganha para isso e não é pouco. Então, dá os seus pulos, Maurício Barbieri. Ajuda nós. E voltando aqui para falar de São Januário. O placar ali eletrônico que segue ali passando por reparo, já está acabando ali os reparos de São Januário ali do placar eletrônico, pelo menos, tudo indica, não é certeza, mas tudo indica de que já esteja pronto aí para a partida contra a equipe do Santos. Falando nesse jogo do Santos, contra o Santos, que vai ser no domingo, 4 da tarde, São Janu lotado, Caldeirão lotado, a nossa nação Cruz Maltina, coisa mais linda, vai encher o nosso estádio. E é o seguinte, até o momento aí já quase 6 mil, vamos dizer aí 6 mil ingressos emitidos para essa partida, que tem tudo para ser um ótimo jogo. O Santos, que vem de derrota, que perdeu para a equipe do Cruzeiro lá em Belo Horizonte, o Cruzeiro que vem numa retomada muito boa aí, conseguiu 2 vitórias muito importantes, uma logo após a outra. Porém, gente, o Santos não é cachorro morto. Eu assisti o jogo contra a equipe do Cruzeiro, o Santos deu trabalho, e em momentos em que estavam 0 a 0, o goleiro ali do Cruzeiro fez defesas que o Santos poderia até ter saído na frente no placar. Embora o Santos não venha bem, não venha conseguindo alcançar resultados, não venha conseguindo encaixar o time, é sempre um time perigoso. Ainda mais esses times aí que no início, entre aspas, no início estão brigando na parte de baixo da tabela e é início de campeonato, porque a hora de virar a chavinha é agora, não pode deixar crescer o problema para tentar resolver no final, e é isso que o Santos vai tentar fazer. Vão tentar vir aqui em São Januário, na barreira do Vasco, e vão tentar jogar chope, água no nosso chope, mas acredito eu que o Barbieri vai preparar, a gente vai vencer aí a equipe do Curitiba, o Barbieri vai preparar a equipe bem encaixada para o domingo. Eu acho que dá para vencer também. Eu acho que se nós ganharmos do Curitiba e ganharmos do Santos, aí o discurso pode mudar. Quem sabe a gente pode pensar até em outras coisas aí, a não ser sul-americana. Quem sabe, mas no momento é pé no chão, buscar a vitória contra o Curitiba, que é imprescindível trazer esses pontos de lá, e depois aí focar de verdade contra a equipe do Santos, porque o Campeonato Brasileiro, todo jogo é uma final. Gente, eu fico por aqui. Depois aí tendo mais novidades aí na questão da votação do Estatuto do Vasco da Gama, se tiver alguma novidade, eu ainda não trouxe porque não tem, eu preciso de fatos concretos, eu vou esperar tudo se concretizar e vou trazer para vocês aí, tá? Muito obrigado a todos vocês, um beijo no coração. Para quem ainda não é inscrito, se inscreve. Para quem já se inscreveu, ativa o sininho de notificação. Você que já é inscrito, mas também já ativou seu sininho de notificação, pô, muito obrigado, Deus te abençoe. Mas dá essa moral, compartilha também. Vai lá, manda nos seus grupos aí do Telegram, do Instagram, do WhatsApp, do Twitter, do Facebook. Compartilha, Vascaíno, ajuda Vascaíno, dá essa forcinha pra gente. Eu já cansei de falar aqui, vou falar mais uma vez. Eu sozinho não sou nada, não sou ninguém, mas com a ajuda de Deus e de cada um de vocês a gente chega lá, gente. Muito obrigado, Vascaíno desde sempre, e é nóis.